Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui embaixo, tá bem? Eu sou Bruno, professor de literatura. Estava com saudades de termos nossos vídeos, nossos encontros de literatura. Foram duas sextas-feiras aí, uma do Dia dos Professores, que a gente passou o feriado da quinta para sexta, e a anterior também, que não havíamos tido aula, né? Justamente no Dia das Crianças, certo? Então, hoje a gente retoma as atividades, a gente terminou o Pequeno Príncipe e agora a gente vai retomar com um assunto bem bacana. Eu escolhi um conteúdo bem simples, bem fácil, de uma assimilação bem simples. Vocês já estão vendo aí qual é o tema de hoje, que é sobre o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Quem será que é, na opinião de vocês? Façam suas apostas aí. De quem é que eu estou falando? Então, nesse período, vocês vão aí ficar matutando de quem é que eu estou falando, até que a gente possa revelar, tá bem? Então, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, certo? No final, eu vou passar ali uma atividadezinha bem simples, bem fácil para todo mundo, e a gente retoma nossas atividades. Um detalhe, tá? A gente agora foi autorizado, esse comunicado também vai para todos, a fazer as provas de maneira remota. Então, possivelmente a gente já vai marcar a data da nossa avaliação de literatura, tá bom? Fiquem atentos em relação a isso. Vamos lá para quem é o maior escritor brasileiro de todos os tempos? O maior escritor brasileiro de todos os tempos é essa figura que está na imagem, certo? Machado de Assis. Machado de Assis, a gente vai fazer uma breve biografia sobre a vida dele, explanar porque ele é o maior escritor de todos os tempos e trazer algumas das suas obras mais importantes. Só um detalhe antes de mais nada, Machado de Assis, durante muito tempo ele foi inclusive retratado como um escritor branco, certo? Mas na realidade ele era negro e as novas pinturas ou releituras de imagens dele já vem com essa nova perspectiva, certo? Isso daí pouco influencia no seu tato literário, certo? Pouco influencia, mas só mostra que todas as pessoas podem construir literaturas independente da classe social, da cor da pele, e todos nós somos capazes de construirmos obras literárias e também obras de outras áreas. Então, se você nunca viu como era Machado de Assis, tem aí essa imagem bem legal para você. E eu vou falar agora por que é que ele é o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Essa questão de escolher o que é o maior alguma coisa ou melhor alguma coisa é algo extremamente relativo. O que é isso? Para mim, eu posso pensar uma coisa, você pode pensar outra completamente diferente. Porém, a gente tem que ter critérios para estabelecer se uma coisa é maior ou melhor que outra. Na minha visão pessoal, e eu como professor de literatura passo para vocês, você não é obrigado a ter a mesma opinião que eu, mas você ouvirá os critérios que a gente selecionou, tá? Machado de Assis não apenas é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, mas para mim também é o maior escritor da língua portuguesa. Obviamente você sabe que não apenas o Brasil se fala português. Nós temos o português oriundo de Portugal, daí o nome português, e outros países espalhados pelo mundo também falam, como por exemplo Moçambique, Angola, e obviamente que todos esses países têm seus escritores. Há uma discussão na literatura de língua portuguesa sobre quem é o maior escritor da língua portuguesa. De um lado, os defensores de Luís Camões, português, certo? E do outro, exatamente Machado de Assis. Vale ressaltar que outras pessoas acreditam que não é nenhum nem outro. Mas de acordo com esses critérios que eu coloquei aí para vocês, vocês vão ver. Ó, o primeiro deles é a relevância literária, ou seja, o quanto houve de contribuição literária por parte do escritor. Machado de Assis é tão importante que ele até hoje é o patrono
foi quem criou a Academia Brasileira de Letras e é o escritor, o imortal, como se chama, número um da Academia Brasileira de Letras, e ele tem uma relevância histórica muito grande, né? Por ser brasileiro, totalmente brasileiro, ele não é um escritor que veio de fora para cá e aqui escreveu em português, por retratar a realidade do seu cotidiano, por fazer parte de uma escola literária muito densa, muito importante, que é o romantismo, certo? Uma outra questão é a relevância na área da educação. Se nós formos avaliar, inclusive, vocês que nos próximos anos vão fazer Enem, os vestibulares, o escritor que mais cai na área de literatura, quando são questões de literatura, é exatamente Machado de Assis. Ele é um dos escritores mais cobrados todos os anos, né? Outros anos se cobram outros escritores, vão variando de acordo com as bancas, com os professores que elaboram as provas, mas só do ponto de vista do vestibular, ele é já o mais cobrado, é o que mais aparece. Então, isso demonstra, por esse detalhe, a sua relevância na área da educação. E aqui, se nós estivéssemos no ano comum, ao menos 2 livros dele nós iríamos tratar em 2 séries diferentes: Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Então, ele é um escritor extremamente importante do ponto de vista da educação. E também do ponto de vista da relevância internacional. Machado de Assis é, junto com Luís Camões, o escritor de língua portuguesa mais conhecido no cenário internacional, inclusive estudado em outras línguas também, certo? Então, estudiosos que estudam literatura também nos Estados Unidos, no restante da Europa, em outros países, eles analisam muito, quando vão falar de literatura brasileira, falam muito de Machado de Assis. Então, isso mostra que há uma relevância. Por esse motivo, eu pessoalmente acredito que Machado de Assis é o maior escritor, não apenas brasileiro, mas da língua portuguesa de todos os tempos. Você, aí vai a primeira questão. Qual é o escritor mais importante para você? Quem é o escritor mais importante? Não precisa obrigatoriamente falar que é Machado de Assis, viu, gente? Se você achar que é alguém diferente, não tem certo nem tem errado. Só basta você dizer quem é e quais são os critérios que levaram você a chegar a essa conclusão. Se coincidir de ser Machado de Assis, ótimo. Se não for, não tem problema algum. Afinal de contas, como está escrito aí, essa é uma escolha bastante pessoal. Vamos lá um pouco sobre a sua biografia. Machado de Assis nasceu em 1839, ele morreu em 1908, certo? Aos quase 70 anos ali ele tinha. Ele nasceu no Morro do Livramento, que era uma região pobre lá do Rio de Janeiro, uma região marginalizada. Ele era pobre, descendente de escravos. A escravidão ainda não havia acabado, inclusive nessa época, certo? Ele era gago e sofria de ataques epiléticos. Saiu de casa ainda muito jovem, com apenas 16 anos de idade, e começou a trabalhar em jornais na capital carioca como aprendiz de tipógrafo. Tipógrafo é uma espécie de pessoa que é responsável por imprimir os jornais, certo? Nesse emprego ele conheceu Manuel Antônio de Almeida, um famoso escritor brasileiro que escreveu Memórias de um Sargento de Milícia, certo? Que vai inspirar a história de Machado de Assis para sempre. Essa parceria foi de grande influência para ele. Desde então continuou trabalhando para jornais de diversas formas, onde teve a oportunidade de escrever crônicas. Ele saiu da tipografia e passou agora a ser escritor de crônicas ou pequenas histórias, certo? Que se iniciaram em forma de resenhas sobre os debates do Senado. Olha, do ponto de vista da política, a ciência política se misturando aí com a literatura, certo? E posteriormente a respeito dos costumes da época, ou seja, as questões sociais, o que gerou ao longo de uma carreira de 40 anos mais de 600 textos sobre a sociedade carioca do século XIX. É importante salientar que essa sociedade era a mais importante, vamos dizer assim, do Brasil nessa época. Afinal de contas, o Rio de Janeiro ele era a capital do Império. Nessa época ainda era Brasil Império, não era Brasil República. Em 1987,
Machado fundou, ou seja, foi o precursor, o criador da Academia Brasileira de Letras e foi o presidente da ABL por 10 anos. Até hoje, inclusive, ele é um dos imortais da academia. Se eu não me engano, ele é presidente benemérito, né, considerado presidente eterno aí da Academia Brasileira de Letras, certo? Teve outras profissões também, jornalista, advogado, ele teve uma série de profissões. Vamos falar sobre as obras dele. Então, aí para vocês, as principais obras, não tem só essas. Essa é a segunda questão. Além dessas obras, que outras obras Machado de Assis escreveu, tá bom? A mais conhecida delas está ao centro aí, por isso eu coloquei ao maior e ao centro. Memórias Póstumas e Brás Cubas. Nós temos Dom Casmurro, certo? Esaú e Jacó, fazendo uma referência inclusive bíblica. O Alienista e Quincas Borba. Quincas Borba, inclusive, é um personagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e depois ele ganhou tanta notoriedade, tanta importância, que virou até mesmo um dos livros de Machado de Assis. Então tá aí para vocês a primeira questão, qual é o seu escritor? Não é o preferido, certo? É quem você considera o maior escritor. Vou ampliar. Não apenas o maior escritor brasileiro, que talvez vocês já conheçam mais de literatura até internacional. Muita gente acompanha J.K. Rowling, enfim, é escritora de Senhor dos Anéis, de Harry Potter. Quem é o maior escritor para você e por quê? E a outra questão, outras obras de Machado de Assis, tá bom? A gente vai retomando a partir desse momento. Lembrando que romantismo foi um dos temas do nosso estudo, a gente agora está dando uma aprofundada nesse que é o maior escritor de todos os tempos, certo, gente? Um grande abraço para vocês, lembrem de fazer atividade, assistir todo o vídeo e mandar para mim. Você pode mandar via plural as respostas ou pode mandar pelo WhatsApp. Um grande abraço para todos vocês.